Paz de Cristo, irmãos. Glória a Deus, que bom estar aqui reunidos para adorar a Deus. Porque nós saímos de Caetité e viemos para cá com o único intuito de glorificar a Deus, de adorar o Senhor. E nós sabemos que aqui é um povo também que veio adorar a Deus. E reunidos aqui nós louvamos ao Senhor, glória a Jesus. E essa é a nossa alegria. A alegria do cristão não está em coisas dessa terra, mas a nossa alegria é de sermos filhos de Deus. Amém? Como já foi dito, meu nome é Vitor, eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana Renovada, faço parte da congregação, da sede lá em Caetité, e hoje estou com a incumbência de estar aqui para compartilhar as Escrituras Sagradas com os irmãos. Amém? Veio comigo minha mãe, ela é de Salvador, aí veio passar esses dias aqui, aí veio comigo hoje também. Veio nosso irmão Vitor, que toca bateria lá também, trabalha no som da igreja, vieram nos acompanhando. E ficamos felizes com a presença de cada um dos irmãos, os irmãos que vieram da Internacional da Graça, não é isso? Nos visitar, os irmãos da igreja local, que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. E Deus tem uma palavra para você, você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. O nosso pastor, esses dias, ele está em viagem, vai ter viagem no presbitério, vai ter a convenção. É outro termo que utiliza, mas vou utilizar esse termo, a convenção do presbitério, ele estará lá, então ele está em viagem. Mas a obra de Deus, ela não para, ela continua. Amém? Me dizer que vocês forem achando, vocês só vão dando glória a Deus, só para entender o que vocês acharam. Viu? Ninguém achou ainda? Romanos 8, 18. Isso. Romanos 8, 18. Alguém achou? Diga glória a Deus. Eita, ninguém achou. Já começou a achar. Então vamos ler o texto. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação guarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos. 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós confiamos nela, ela é a nossa única regra de fé e prática. E eu quero me colocar na sua dispensação, Pai, para ser usado por ti, para pregar o seu evangelho com integridade, com confiança, Senhor, e com fidelidade. Usa-me nessa noite, para que a sua igreja seja abençoada, edificada por esta palavra, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração também, para ouvir a tua palavra e recebê-la em nosso coração. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Hoje eu quero falar de um tema que todo mundo tem uma identidade. Dor no presente, glória no futuro. Porque, irmãos, nós sabemos que aqui nessa terra nós passamos dias difíceis. O texto que nós lemos fala sobre dificuldades, sobre dor, sobre sofrimento. E todo cristão, ele sabe o sofrimento que ele passa. Nessa terra nós passamos por diversos tipos de sofrimento, diversas lutas, diversas angústias. As coisas não são fáceis. E as coisas a cada dia estão piorando. A gente olha para o cenário político, as coisas são tão ruins. A gente olha para as pessoas estão cada dia mais degradadas. E o que a gente vê mais crescendo são pessoas que estão depressivas, que estão com doenças psíquicas. Por quê? Por causa das tribulações, por causa das tristezas, por causa das lutas diárias. Recentemente nós passamos por uma pandemia onde, nossa, o sofrimento foi terrível. Perdemos tantas pessoas queridas. Quem não perdeu pessoas queridas, uma boa parte perdeu saúde, perdeu memória, perdeu a articulação praticamente. Agora a vida é mais de internamento, doença após doença aparecendo por causa de uma pandemia que veio de uma forma devastadora, uma doença devastadora. Depois disso veio aquele alarde daquela varíola do macaco que deixou todo mundo atordoado de novo. E depois outras coisas e doenças e mortes. E é tanto desespero que a gente vê. São tantas dores que a gente passa. E se a gente for olhar para essas coisas, vai nos deixar o quê? Desesperançosos. Vai nos deixar triste. Nossa, quanta luta. Às vezes tem pessoas que passam por tantas lutas que elas chegam a questionar a sua existência. Para que eu nasci? Eu só nasci para sofrer? Parece que eu só vim ao mundo para ser pisado, para ser machucado, para passar por dificuldade. Tem pessoas que olham um momento da sua vida e falam assim, poxa, eu não consigo ver assim nenhum momento grande da minha vida que foi um momento bom. Mas eu lembro de tantas lutas durante toda a minha vida. Tantos problemas, tanto sofrimento diante de toda a minha caminhada. E isso às vezes traz uma desesperança ao nosso coração. Às vezes ficamos tristes e a gente não sabe nem explicar. Mas só que a vida da gente não é só de tristeza. Tem momentos de alegria também. A gente passa e vê quantas coisas alegres aconteceram. Pessoas que nasceram, um filho, muito obrigado, irmão. O nascimento de uma criança é uma coisa mais linda. Quando chega uma criança em casa, né? Eu lembro quando minha sobrinha chegou lá em casa, nossa, que maravilha. Mês passado ela fez 10 anos de idade. É só alegria o tempo todo. Então temos momentos de alegria, né? Quando a pessoa casa, é aquela festa, é aquele momento tão lindo, poderoso, maravilhoso, na verdade. Né? Quando tem notícias que você recebe que são coisas tão boas, mas até essas coisas, elas são substituídas. Às vezes vem um nascimento e ele é interrompido com a morte. Às vezes vem um casamento, ele também é interrompido com a morte ou com a separação. Às vezes a saúde é interrompida com a doença. Mas
como nós ficamos diante disso? Será que não há uma esperança para nós? Eu quero dizer nessa noite, há uma esperança para nós. Há uma esperança para a igreja do Senhor. Porque não é somente a gente que está sofrendo, mas toda a humanidade sofre. Toda a criação sofre. E é sobre isso que esse texto está falando. E nós temos que celebrar a Deus. Porque aqui nessa terra, sim, nós passamos por luta. Mas há uma glória futura reservada para aqueles que esperam em Cristo Jesus. Há uma glória preparada para aqueles que descansam e confiam em Cristo. E é sobre isso que nós vamos nos deleitar nessa noite, em nome de Jesus. Então nós lemos aqui o capítulo 8, no versículo 18. E logo no versículo 18 ele nos aponta a esperança. Olha o que ele diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós. Essa luta que a gente enfrenta hoje, irmãos, essa dificuldade que você enfrenta hoje, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na criação de filhos, seja na vida financeira, essa luta nem se compara com a glória que está preparada para nós. A glória que Deus reservou para nós. Nós não podemos medir a nossa fé com a circunstância do momento. Se você ficar tão somente olhando para a circunstância do aqui e agora, a sua fé vai minando, e você vai desanimando, você vai paralisando. Mas se você está com o olho na promessa de Deus, se você está guardando na palavra de Deus, há esperança para nós. Mas eu preciso te dizer, a nossa esperança não é nessa terra. A esperança do crente não é receber uma boa quantia em dinheiro. A esperança do crente não é ganhar um bom carro, ter a melhor casa da sua família ou da sua cidade. A nossa esperança não está em coisas dessa terra. A nossa esperança está no porvir. Está, aleluia, na promessa de Deus que está em 1 João 2,25. O que é que diz? E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa de Deus para nós é a vida eterna. Aleluia. A esperança, irmão. Diga para essa pessoa aí. A esperança, minha irmã. A esperança, meu irmão. Não fique paralisado por causa do sofrimento presente, porque é a esperança, meu irmão. Aleluia. Há uma glória reservada para nós. E ele diz, ele prossegue, o apóstolo Paulo, no versículo 19 até o versículo 22, ele diz que o sofrimento é tão grande que até a criação geme. Nossa. E a gente começa a observar, olha, acho que quem tem um pouquinho mais de idade, não vou poder fazer isso aqui, não para os irmãos não acharem que estou chamando de velho. Quem tem um pouquinho mais de idade, vai olhar o cenário ou da sua cidade ou dessa cidade, como os rios eram mais limpos. Lá em Caetité mesmo tem um rio, que eu fiquei por conta, quando eu soube que aquele rio era um rio que as mulheres iam lá lavar roupa, que os homens pescavam, que as pessoas mergulhavam nesse rio, e hoje é um esgoto que corta a cidade toda. A degradação humana, olha o que o homem faz, destrói, degrada, e a criação está gemendo, a humanidade está gemendo, elas anseiam por restauração, mas veja que o texto, ele usa esse termo, que a humanidade geme. Olha o versículo 22, ou 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme. Os animais estão sofrendo, olha quantas espécies já se perderam, já não tem mais, entraram em extinção. Olha a humanidade em geral, como ela está sofrendo, é tanta calamidade. Eu falei aqui de pandemias, eu falei aqui de doenças que assolaram, que dizimaram os humanos, animais. A criação não suporta mais essa degradação humana. E onde foi a raiz disso tudo? A raiz disso tudo foi na queda, porque quando Deus criou o céu, a terra, quando Deus criou o homem, Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo limpo, tudo puro,
Mas o homem pecou contra esse Deus que é santo, e por consequência do seu pecado, o impacto do pecado, irmão, é algo tão terrível, é tão terrível que desfigurou toda a terra. Nossa, o pastor Durval fala isso e é verdade. Vocês imaginam como eram os rios antes da queda? Vocês imaginam como eram os animais antes do pecado entrar na humanidade? Se é lindo você ver uma mata, uma cachoeira, se é a coisa mais linda de você apreciar, imagine antes da queda, da degradação da humanidade. Isso era um esplendor que é inexplicável. Mas por causa do pecado, olha como o pecado é algo tão terrível. O pecado não é algo tão simples como as pessoas tratam. É algo terrível que destruiu todas as coisas. O pecado destruiu a humanidade. O homem que era puro, que era santo, compartilhava desses atributos de Deus. Por causa do pecado, este homem agora ele é caído, ele é como morto. E este homem geme. A criação geme. Mas ela geme como se tivesse esperança, porque esse termo de gemido é um termo que é utilizado para uma mãe. A mãe, quando ela está aguardando um filho, ela geme. Mas ela geme no que sentido? Ela está sentindo aquele gemido de dores. Mas ela geme sabendo que todo aquele sofrimento vai lhe trazer uma grande alegria. A terra geme, a criação geme. Mas me parece que ela geme com uma esperança. Há uma esperança. Até a terra, até a criação entende que é uma esperança. Ela aguarda por uma redenção. Ela aguarda por uma restauração. Aleluia. Mas não é somente a terra que geme. Ele ainda vai dizer, o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, ele ainda vai dizer que a igreja também geme. Olha como está escrito no versículo 23, acompanhe na sua Bíblia. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, a igreja também ela geme. A igreja também ela chora. Há um anseio, a igreja não suporta mais esse mundo terrível. A igreja não suporta mais essas aflições. E a igreja geme também, eu digo, em relação a uma mulher que está para dar à luz. Ela geme, mas ela sabe que há uma esperança para ela. Mas por que a igreja geme? Por que o cristão ele geme nesse mundo? Porque ele quer a cada dia ser mais parecido com Cristo. Mas ele olha para si e ele vê que ele está mais distante disso. Ele deseja viver livre do pecado. Só que há uma força que não deixa ele estar livre inteiramente do pecado. O gemido da igreja é porque ela quer ser santa, mas ela ainda peca. Nossa luta como cristão é essa, nós não queremos cair, nós não queremos errar, nós não queremos falhar, mas quando vê nós falhamos, nós erramos, nós desagradamos a Deus, e isso traz uma angústia para nós. Porque aquele que é filho de Deus, aquele que é servo de Deus, se tem uma coisa que ele traz tristeza, é pecar contra Deus. É fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra, irmãos, a Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós nascemos já pecadores. Há quem diga por aí que não, nós não somos pecadores, nós somos bons, né? Acho que tem até a teoria de Rousseau, que o homem ele não é ruim, o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. Mas na verdade, biblicamente falando, a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos maus. Isaías, no livro de Isaías 64, versículo 6, ele diz que as nossas melhores obras são como trapo de imundície. Para você ver a nossa condição diante de Deus. E o homem sem Deus, como diz no livro de Efésios 2:1, ele é como morto. O homem é totalmente depravado. Quando o homem pecou lá em Adão, no jardim do Éden, ele foi totalmente manchado pelo pecado. E quando este homem ele é alcançado pela graça de Deus, ele é alcançado por Cristo, que ele é restaurado, ele recebe uma nova natureza, mesmo assim, ele tem uma guerra diária.
Nós gememos porque nós temos uma guerra diária contra o pecado. Além de ter uma guerra contra o pecado, nós temos uma guerra contra Satanás. Porque ele tenta o tempo todo nos parar, trazer desânimo, tenta nos afrontar, tenta trazer, desestabilizar a nossa fé. Mas há uma esperança para nós. Há uma esperança para a igreja do Senhor. Aleluia. Há uma esperança para aqueles que confiam. Mas em meio a esse sofrimento, não é somente a gente que está gemendo. Mas o apóstolo Paulo diz que ainda há uma terceira pessoa que geme também. E essa geme com gemidos inexprimíveis. Aqui no versículo mais abaixo, no versículo 26 em diante, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele geme por nós. E ele geme com gemidos inexprimíveis. Agora precisamos entender, a criação, ela geme por causa da sua corrupção e ela espera a redenção, ela espera a sua restauração. A igreja, ela geme por causa do pecado e ela espera a sua justificação, ela espera a sua glorificação em Cristo Jesus. Mas o Espírito, ele não geme por causa das coisas que nós gememos. Ele não geme por causa da nossa luta contra o pecado, porque ele não tem isso, o Espírito de Deus não há pecado, não há nenhuma mácula. Ele não sofre com as coisas que nós sofremos aqui, por causa de alguns insultos, por causa de problemas, por causa de saúde. Não é esse o sofrimento do Espírito, não é por isso que ele geme. Mas por que o Espírito geme? Porque há uma identidade do Espírito de Deus com a igreja dele. Há uma identidade do Espírito Santo com o cristão. Você sabia que o Espírito de Deus habita em você? Então, quando você geme por causa dessa luta contra o pecado, ele intercede por você por meio de gemidos. Quando você, em meio à aflição, você diz assim: eu vou parar, eu vou desanimar, eu não suporto mais. Às vezes você quer dar um jeito, resolver do seu jeito, mas o Espírito Santo conhece o seu sofrimento e ele intercede por você, ele geme com gemidos inexprimíveis por você. E aí quando você pensa que você ia paralisar de vez, que você ia cair, que ali acabou para você, olha você de pé de novo, olha você glorificando mais uma vez, olha você adorando a Deus mais uma vez, olha você, aleluia, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus intercede por nós. E o que isso vai impactar em nossa vida? O que é que essa verdade vai impactar para nós, irmãos? Nós podemos ter a certeza por meio dessa palavra, que em meio ao nosso sofrimento, nós não estamos sozinhos. Nós podemos estar sofrendo, achar que estamos no fundo do poço. Você pode até estar mesmo, mas o Espírito de Deus não te abandona e geme com gemidos inexprimíveis pela tua vida, pela igreja do Senhor. Aleluia! Não devemos desanimar. O Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está com você, meu irmão. Está com você, minha irmã. Nessa aflição, Deus está com você. O Espírito Santo está intercedendo por você. Porque no meio da aflição, pense no momento que a gente se sente só. No meio da angústia, pense que a gente pode estar rodeado com tantas pessoas, mas parece que a gente está só. Sabe por quê? Porque sofrimento é algo que é pessoal. Ninguém consegue compartilhar na mesma intensidade. Se você está sentindo uma dor, você tomou uma pancada, só você sabe o grau da sua dor. Ninguém vai saber mensurar, você pode dizer. A gente pode tentar dizer, sua dor de 1 a 10 está em que grau? Você pode dizer 8, pode dizer 7, mas na verdade só você conhece. Só que tem alguém que conhece você por inteiro. Só que tem alguém que conhece quantas gotas de sangue tem na sua veia. Só que tem alguém que conhece quantos fios de cabelo que está na sua cabeça. Ou seja, tem alguém que lhe conhece mais do que você se conhece. E ele está com você, gemendo com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Então devemos aguardar com paciência, irmãos. O sofrimento é terrível, as lutas são terríveis, mas temos que ter paciência, porque Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos e nem desamparados. Agora, no meio do sofrimento, Deus, através da vida do apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui 5
providências de Deus. Olha como está escrito nos versículos 27 e 28. E aquele que sonda os nossos corações, sabe que é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No meio das aflições, no meio do sofrimento, Deus se revela para nós trazendo providências. Primeiro, Ele se mostra como alguém que nos assiste em nossas fraquezas, ou seja, Ele nos auxilia em nossas fraquezas. Na nossa fraqueza nós não estamos só. Segundo, no meio da nossa tribulação, no meio da nossa angústia, Ele geme por nós, como dizemos aqui, com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Terceiro, no meio da angústia, Ele sonda o nosso coração. A dor a gente não consegue passar para ninguém. Mas Ele sonda, Ele conhece inteiramente a nossa dor, a nossa dificuldade, aleluia. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Quarto, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Como lemos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E cinco, Ele nos leva à fé, à confiança em Deus. E nós precisamos entender isso, como está no versículo 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que precisamos entender aqui? Tudo o que acontece na nossa vida está cooperando para o nosso bem. Você foi abençoado, isso coopera para o seu bem. Você está passando por dificuldade, isso coopera para o seu bem. Você recebeu algo que você não esperava de tamanha forma, isso coopera para o seu bem. Mas você também sofreu uma injustiça, isso coopera para o seu bem. Você está com a saúde tudo em cima, isso coopera para o seu bem. Mas você está com alguma enfermidade, isso também coopera para o seu bem. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não são algumas coisas, mas há um estímulo aqui nesse texto. Há algo que a gente precisa prestar atenção. Ele não diz apenas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu decreto. Ele somente diz essa verdade. Isso daqui, de uma certa forma, não vai nos trazer um consolo completo. Mas ele usa um verbo inicial. Ele diz o quê? Sabemos. Você só vai conseguir descansar no meio das aflições quando você souber que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe o que ele está nos estimulando aqui? Você precisa conhecer mais quem é Deus. Porque você somente conhecendo quem é Deus é que você vai saber que todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque quando alguém não conhece a Deus, na primeira dificuldade ele vai dizer, Deus me abandonou. Deus me trouxe essa terra somente para sofrer, para padecer. Deus não me ama. Ah, irmãos, mas quando você sabe quem é Deus, é diferente. Quando você sabe que Deus ele é santo, quando você sabe que Deus ele é amor, que Ele nos ama, quando você sabe que Deus ele é fiel, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, quando você sabe que Ele nos ama com amor leal, nossa, é diferente. As bombas da vida até chegam, mas você fala assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Conhecer a Deus, saber quem Deus é, aleluia, nos ajuda a passar por todas as aflições dessa terra. Porque tem tanto crente que sofre, até mesmo se desvia do caminho do Senhor, porque não conhece a Deus. O fato de estar dentro de uma igreja evangélica não quer dizer que se conhece a Deus. Tem gente que tem 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja e ainda não conhece a Deus. Acha que Deus te abençoou porque você é dizimista, porque você abençoou, porque você deu um voto, porque seu dízimo está certinho. Não, Deus nos abençoou por causa da graça dEle, não é pelo que fizemos. Aleluia! Tem gente que acha que Deus está te abençoando porque você é boa com outras pessoas, porque você faz por onde, acha que é as suas obras que justificam as bênçãos de Deus, irmãos. Quando a gente vai olhar e conhecer quem é Deus, a gente olha para nós primeiro e vê o quão miseráveis nós somos, que nós não temos capacidade alguma de agradar a Deus. Se temos algo, é por causa da graça.
A ponto de que, se um dia eu não fizer estas coisas, se eu errar, se eu falhar, eu preciso saber quem é Deus. Porque senão, por que tantas pessoas se afastam? Porque elas criam um Deus tão, sabe? E elas criam uma vida, um evangelho que, não, porque o evangelho tem que ser assim, o cristão tem que ser assim, não pode isso, não pode aquilo, faz aquilo. Que se ele bota tanto jugo sobre si, que se um dia ele falhar naquilo, ele fala, pronto, caí, Deus não me ama mais. Eu pequei nisso aqui, Deus não me ama mais. Então eu preciso saber que as coisas cooperam para o meu bem, é conhecendo a Deus. Não, eu sei que o meu Deus, Ele tem perdão para mim. Se eu pequei, se eu caí, Ele pode me perdoar. Quantas pessoas não conhecem, não entendem o perdão de Deus, acha que é um Deus severo, que está lá só com a espada para lhe matar na primeiro vacilo seu. Não. Nosso Deus é santo, mas Ele também é perdoador. Se de fato há o verdadeiro arrependimento que Ele mesmo gera em nós, Ele traz perdão, aleluias. E somos como filhos amados. Eu quero trazer uma notícia para vocês. Você sabia que não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais? Nossa, mas se eu estiver na igreja todo dia, se eu for uma pessoa perfeita, não faltar culto, e se eu der minhas ofertas, Deus não vai me amar mais? Não. Não tem nada que você faça que Ele te ame mais. E eu vou te trazer outra verdade. Não tem nada que você faça que Ele te ame menos também. Ah, mesmo se eu faltar aos cultos, mesmo se eu parar de dizimar, mesmo se eu, fizer alguma coisa errada, Deus vai me amar menos? Não vai te amar menos. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que Ele nos amou como Ele amou a Jesus. E sabe o que isso quer dizer? É que Ele não reservou nenhum pouquinho de amor, não. Ele depositou em nós todo o seu amor. A ponto que Ele não reduz esse amor. E nem Ele, não tem como aumentar, porque Ele já lhe deu todo o amor. E saber isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Saber as verdades das Escrituras nos faz passar pelas lutas com ar de refrigério. E quando a gente para observar, um cristão que conhece a Deus, que busca a Deus, ele pode passar várias aflições, mas se ele está em paz com Deus, parece que aquelas aflições são leves. Mas se ele não estiver bem com Deus, até uma voz de uma criança irrita. Até uma coisinha que passa e isso tira a sua paz. Mas quando você está bem com Deus, pode cair casa, desmorona tudo e você está assim, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Acontece tanta coisa e você, aleluia. Porque o importante é a nossa vida com Deus, aleluia, a nossa intimidade com o Senhor. Então nós precisamos entender essas verdades para a nossa vida. Mas além disso, no versículo 29 e 30, olha que o apóstolo Paulo diz também. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e ao que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele traz aqui 5 afirmativas do propósito de Deus para conosco. Mesmo diante das nossas aflições, tem um propósito de Deus para nós. E que propósito é esse? O primeiro, ele diz, ele nos conheceu. E o que quer dizer que ele nos conheceu? Ele nos amou. E esse amor é um amor integral. Deus nos amou integralmente, como eu disse aqui. E a esses que Ele amou, que Ele conheceu antes da fundação do mundo, a esses Ele predestinou. O que é predestinar? Ele escolheu. Você sabia que Deus escolhe pessoas? E eu posso dizer que você é uma escolhida de Deus e você é um escolhido de Deus? Deus, Ele amou tanto a você que Ele te escolheu para ser filho, para ser filha. Algumas pessoas não compreendem isso. Mas Deus escolhe para Ele. Deus separa pessoas para Ele. E você, irmãos, mesmo no meio da aflição, você pode se alegrar, porque Deus te escolheu para ser filho, para ser filha. Glória a Jesus. Mas a esse que Ele chamou, Ele escolheu. A esse que Ele amou, Ele escolheu, Ele também chamou para si. Ele nos trouxe a fé. Ele não nos deixou perdido nesse mundo. Ele não nos deixou entregue aos nossos pecados e à nossa vontade. Ele nos trouxe para a sua presença. Irmãos, imagine o que seria de nós se Deus não tivesse nos resgatado.
Se Ele não tivesse ido lá no lago de lama que a gente estava, e ter nos resgatado e ter firmado os nossos pés sobre a rocha, como Davi diz no Salmo 40, aleluia. Então nós temos que glorificar, porque o seu propósito tem se cumprido em nós. E assim como Ele nos chamou, nos trazendo a fé por meio de Cristo Jesus, Ele também nos justificou, ou seja, Ele nos tornou, nos declarou justo diante de Deus, através do sacrifício de Jesus. Primeiro, nós sabemos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então se nós pecamos, nós merecemos a morte. Deus é justo se Ele fizer o que conosco? Nos matar, porque nós somos pecadores. Mas o que é que Deus faz? Deus cumpre a sua justiça na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele sabia que nós não iríamos suportar, e Ele nos amou tanto, que Ele mandou seu Filho Jesus vir a essa terra, se humilhar em forma humana, padecer e morrer em morte de cruz, para todos aqueles que confiarem em Jesus, depositarem a sua vida em Jesus, sejam salvos. Por isso que a salvação só está em Jesus. A salvação não está no homem, não está em pastor, não está em padre, não está em pessoas. A salvação só está exclusivamente em Jesus. No livro de Atos diz que não há nenhum nome debaixo do céu, aleluia, nem debaixo da terra, nem em cima, que é por quem nós devemos que ser salvos. Somente pelo nome de Jesus nós somos salvos, aleluia. E aqueles que confiam, que crerem em Jesus, que entregaram as suas vidas a Jesus, confiando na sua morte. Aquela morte de Jesus foi substitutiva, porque nós éramos pecadores, nós que deveríamos estar lá, mas Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, aleluia. Então aqueles que creem nas obras de Cristo, eles são justificados. Ou seja, eles são declarados justos diante de Deus. É como se você nunca tivesse pecado diante de Deus. Você sabia disso? Você sabia que ser justificado é como se você nunca tivesse nenhum pecado? É como se Deus olhasse para você como Ele olha para Cristo, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho. E o termo, o verbo que Ele usa aqui é sempre já no passado, como Ele já fez, ó. A quem Ele conheceu, passado. Esse Ele predestinou, passado. Ele chamou o passado, justificou o passado e glorificou o passado também. É o que na teologia reformada fala do mas ainda não. Em Cristo Jesus, todas as coisas já são perfeitas. Você já está salvo em Jesus. Você já é vitorioso em Jesus. Você já é salvo. Você é santo em Jesus. Você é justificado em Jesus. Você já é liberto em Jesus. Mas é o que a teologia fala do mas ainda não. Você já é, diante de Deus você já é. Mas aqui nessa terra você ainda passa aflições, você ainda passa dificuldade, você ainda luta contra o pecado, você ainda está gemendo porque quer parar de pecar, porque quer glorificar a Deus, porque quer servir a Deus melhor, mas tem algumas dificuldades. Mas diante de Deus, tudo já está perfeito. Quando ele diz que Deus glorificou, o ato da glorificação é quando Deus virá dos céus e buscará o seu povo, aleluia. E o nosso corpo destrutivo será transformado em um corpo glorioso e indestrutível. E nós viveremos com Ele eternamente. Isso é um ato futuro, não é isso? Mas Ele nos traz aqui como se fosse um ato já completo. Ele já nos glorificou. Porque para Deus, o que Ele faz é eterno. O que Ele faz é perfeito, não tem curva nisso aqui. Não há possibilidade disso daqui mudar, porque quem Ele amou, Ele predestinou, Ele escolheu. Quem Ele escolheu, Ele chamou. Quem Ele chamou, Ele já justificou. E se Ele já justificou, Ele já glorificou. E nada muda o plano de Deus. Ainda que você já relutou tanto. Olha aí para a sua caminhada. Quanto você já relutou. Quanto você disse, mas eu não vou servir. Não dá certo. Ele sempre nos traz para perto dEle. Ele sempre nos mantém vivos e de pé na presença dEle. Porque aquele que começou a boa obra, nossa vida há de completar. E por fim, irmãos, ele faz 5 perguntas e já trazendo respostas. Aqui do versículo 31 em diante. A primeira pergunta está no versículo 31 e é: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Ou seja, nós precisamos entender que não existe poder algum que nos vencerá, pois Deus já nos garantiu a vitória. Se Ele é por nós, não há nenhum inimigo que possa nos derrotar. Não há Satanás, não há o pecado, as aflições, as dores, não vai conseguir nos deter, porque Deus é por nós. E Ele é o Todo-Poderoso. Então não há adversário, porque Ele já venceu por nós. A segunda pergunta está no versículo 32. Se Ele nos deu a Jesus para nos salvar, Ele não nos dará o que é necessário? Também? Isso nos traz estabilidade na fé. Nós sabemos que o que Ele tinha de mais precioso que Ele nos deu foi seu Filho. Isso é para a gente entender. As nossas necessidades reais, elas são atendidas por Deus. Deus, Ele não promete riqueza para ninguém. Deus, Ele não promete prosperidade para ninguém. Se alguém lhe prometeu isso, não foi com base nas Escrituras. Às vezes as pessoas usam texto para dizer que você vai prosperar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai dar. Mas se você for olhar a Bíblia, não tem nenhuma dessa promessa. A promessa é vida eterna, é salvação, é gozo, é alegria, é paz no Espírito. Aleluia. Não há essas promessas, mas uma coisa Ele nos promete. Em Mateus 6:33, Ele diz que é para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas? O alimento. Ele vai nos vestir. Assim como Ele alimenta os pássaros, Ele vai nos alimentar. Assim como Ele veste os lírios, Ele vai nos vestir. Ele vai nos dar suporte. As suas necessidades básicas, isso você tem garantia. Ele não te desampara. Ele cuida de você. Talvez você pode estar aflito com alguma mudança na sua vida financeira. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Deus está aguardando você. Não precisa se desesperar. Não precisa se desanimar. Porque nós temos a garantia que Ele nos sustentará. A terceira pergunta é: quem atentará acusação contra nós? E a resposta já está no texto, no versículo 33. Se Deus nos justificou, se Deus nos declarou justo, quem é que vai trazer acusação contra nós? A todo tempo Satanás, ele quer tentar nos acusar. Ele quer lembrar do seu passado, de coisas que aconteceu na sua vida. Mas se você está em Jesus, os seus pecados foram perdoados e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. No versículo 34 ele faz mais uma pergunta: quem nos condenará? Porque a resposta é Cristo que nos salvou. Nós já somos salvos, quem é que vai nos condenar? Por mais que existam pessoas, por mais que Satanás ele queira te condenar, ele vai querer dizer para você: mas você já fez tanta coisa, você já aprontou, você já pecou, e agora que você quer dizer que você é crente? Você não quer dizer não. Deus te tornou crente, Deus te tornou filho de Deus, filha de Deus. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele te fez um novo homem, Ele te fez uma nova mulher. Não há condenação, foi Cristo que te salvou. Ou seja, lembra, o ato de Cristo é perfeito, foi Ele que fez, a glória é dEle, é para Ele. Então podemos nos descansar. E a quinta e última pergunta: quem nos separará do seu amor? Aleluia. Nós já somos vencedores pelo amor de Deus revelado na pessoa de Jesus para nós. Quem irá nos separar do amor de Deus? Ninguém, irmãos. A aflição não vai te separar desse amor. As lutas não podem separar você desse amor. Os problemas não podem, Satanás não pode. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, né? Nem coisa do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus, aleluia. Porque esse amor já nos guarda, esse amor já nos envolveu por inteiro, a ponto de não conseguir mais dissociar a gente desse amor. Não existe mais você sem o amor de Deus. Não existe mais essa irmã que cantou aqui, que bênção, glória a Deus. Sem o amor de Deus, nem existe mais essa possibilidade, irmã. Você já é toda de Deus. Não existe mais Cláudia sem o amor de Deus. Não existe mais Vitor sem o amor de Deus. Não existe ninguém aqui sem esse amor, irmãos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se você está temendo a prova que você está passando, e você até pensa: Deus, eu vou me afastar, eu vou cair, eu vou desanimar. Eu quero te lembrar o que está escrito aqui: nada vai
vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os problemas não vão te separar, as aflições, pessoas não irão te separar, nada vai te separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que sustenta você, é Ele que te guarda, aleluia, é Ele que sustenta a sua fé. A nossa fé está firmada em Cristo, a nossa fé está firmada nele, e é Ele que nos faz perseverar, aleluia, aleluia. E juntando aqui essas 5 partes, isso nos traz 15 garantias do amor de Deus para conosco. E nós podemos glorificar a Deus. E nós precisamos dessas garantias, irmãos. Precisamos de Cristo e dessas garantias para saber que em meio a todo sofrimento, Deus está comigo. Em meio a todo sofrimento, há uma promessa de Deus. É que Ele não vai me deixar perecer aqui. Ele preparou um lugar para mim. João 14... Ele diz que eu vou. Ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aí Tomé fala assim: Pai, mas nós não sabemos o caminho. Ele responde: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há uma promessa para nós, irmãos, há uma promessa incomparável, aleluia. E o que é que nos traz a garantia dessa promessa? O que é que nós podemos ter certeza nossa diante de todo esse sofrimento? Eu sofro para estar firme na fé, eu sofro para não negar Jesus, eu sofro para ser crente na minha escola, no meu trabalho, onde estiver, eu sofro as minhas lutas no casamento, na criação de filhos, eu sofro lutas de todo jeito. E como é que eu vou ter a certeza que no meio das lutas eu também terei essa vitória que é a glorificação, essa promessa será cumprida? A resposta está no versículo 17, volta aí, o 8:17, para a gente finalizar. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 8. Ora, se somos filhos, você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Amém? Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. E preste atenção, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Se passamos por aflições aqui com Cristo, se nós padecemos aqui com Cristo, nós temos a certeza que com Ele também seremos glorificados. Aleluia. Dor no presente, glória no futuro. Suporte a dor aqui agora, suporte a luta aqui agora, porque nada, como diz o versículo 18, que é a chave da esperança desse texto. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Se coloque de pé nessa hora, irmão, eu quero orar por vocês. Ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença para clamar ao Senhor, Pai. Muitas são as nossas aflições, muitas são as aflições da Sua igreja, a ponto que a igreja geme, a ponto que a igreja chora. Ó Deus, e nós choramos porque nós não conseguimos ser quem precisamos ser diante de Ti. Nós gememos porque não conseguimos ser o que o Senhor espera de nós. Ó Deus, ainda pecamos, ainda falhamos, ainda fazemos o que é mal diante dos Teus olhos. E isso para nós é terrível, Senhor. Porque nós queremos Te agradar, porque sabemos quem Tu és. Sabemos que Tu és santo. O Senhor não merece o nosso agravo. O Senhor não merece que pecamos diante de Ti, Senhor. Mas a nossa natureza, Senhor da glória, ó Deus amado, nos sabota e erramos. Mas não queremos
queremos viver desse jeito, queremos ser santo, queremos te agradar no falar, no agir, no pensar, em toda a nossa forma de viver, e porque não conseguimos viver assim, ficamos angustiados, aflitos, queremos ser pessoas diferentes, até planejamos, olha, eu vou mudar, falamos a ti que seremos diferentes a cada novo dia, e às vezes só passa disso, não conseguimos mudar nada, Deus. Isso traz uma aflição tão grande para nós. Ó Pai, outros passam aflições em seu trabalho, em sua casa, em sua família. Ó Pai, estávamos partilhando ontem pedido de oração, e pessoas, meu Pai, falando coisas que a gente nem imagina, sofrimento com o casamento, sofrimento com o filho, meu Deus, é tanta luta, Senhor da glória, mas nós temos uma esperança que é o Senhor. Ó Pai, no meio dessa luta não deixa a gente desanimar, no meio dessa luta não deixa a gente fracassar na fé, não deixa a gente parar, Senhor, mas que venhamos estar, Senhor da glória, esperançosos, porque há uma esperança. Podemos gemer, Senhor da glória, e chorar, mas sabemos que o que há de vir não se comparará com toda essa dor aqui da terra, com todas essas lutas, com todo esse sofrimento. Há uma esperança para nós, Senhor. Eu te peço, renova cada pessoa aqui nessa noite com essa esperança. Se chegou alguém aqui desesperançoso, eu te peço, por meio dessa palavra, traz esperança, alegria, renovo, fé, fortalecimento, avivamento, Senhor, na vida desta igreja, na vida de cada irmão. Faz o teu querer em nós, Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, meu Pai, que contribuiu neste culto com louvor, com oração, ó Deus, glorificando, com devoção diante de ti, com suas contribuições. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um de uma maneira especial. Pedimos também que o Senhor nos leve de volta, Senhor, para os nossos lares debaixo da sua proteção. Nos livra, meu Pai, de todos os males, de todos os incidentes, acidentes, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Há uma esperança para nós. Então que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos.